Paz, Senhor, povo de Deus, Angélica Carneiro aqui. Hoje a gente vai abordar os capítulos 5 e 6 do Evangelho de Lucas. A gente começou a leitura do Evangelho de Lucas essa semana e você se comprometeu comigo de fazermos esse estudo junto. Então, se você não fez a sua leitura, não tem problema. Pausa esse vídeo, vai lá fazer a leitura na sua Bíblia e depois volta aqui pra gente aprender junto. Se esse é o primeiro vídeo da série que você tá assistindo, não tem problema também. Eu fiz uma playlist, coloquei todos os vídeos em ordem sequencial para que você comece lá do começo e veja o primeiro vídeo, que é sobre o que o Evangelho de Lucas se trata. O capítulo 5 começa com o chamado dos discípulos. Lucas começa relatando Jesus ensinando para a multidão em cima do barco de Simão Pedro. Depois que Jesus termina de ensinar, ele se dirige a Pedro dizendo para Pedro, lance as redes novamente. Apesar de algumas referências dizer que Pedro tinha tentado a noite toda e não tinha pegado nada, ele obedece à voz do mestre e lança as redes. Esse versículo marca a pesca milagrosa, que é a pesca em que Pedro quase leva o barco a pique, porque foram muitos peixes coletados em suas redes. Vê a fonte de poder sobre os olhos dele. Ele diz para Jesus assim, afasta-te de mim, porque eu sou muito pecador. E a gente vê uma cena parecida em Isaías 6:5, quando o profeta clama, ai de mim que estou perdido e sou um homem de impuros lábios. Em Mateus 4:19, também cita Jesus chamando Simão e André. E ele diz, vinde a mim que eu farei vocês pescadores de homens. Essa pesca maravilhosa que Jesus fez só demonstra uma parcela do que os discípulos ainda iriam fazer em nome dele. E depois em Lucas 5, 12 e 16, Jesus cura um leproso. A lepra no Antigo Testamento ela era vista como um sinal de impureza. Isso significa que a pessoa que contraía a doença, ela era isolada socialmente. E se você quiser, você pode conferir em Levítico 13, 45 e 46. Quando Jesus toca no leproso para curá-lo, ele não apenas restaura a saúde física dele, mas também ele reintegra esse homem na comunidade. Depois desse episódio é a cura do paralítico. Esse paralítico tinha bons amigos, porque eles desceram ele pelo telhado. Destelharam a casa e desceram para que Jesus pudesse curá-lo. Primeira coisa que Jesus diz quando vê esse homem, diz, seus pecados estão perdoados. Isso causou muita indignação nos líderes religiosos, porque eles acreditavam que só Deus poderia perdoar pecados. É aqui que você vê que Jesus não era só um curador. Ele é aquele que traz perdão e restauração. E por fim, no final do capítulo 5, ele traz o chamado de Levi, que também é conhecido como Mateus, um dos evangelistas dos 4 evangelhos de Cristo. Mateus, ele era um coletor de impostos e era visto como um inimigo do povo de Israel. Não só ele, mas todos os coletores de impostos. Os cobradores de impostos, eles eram desprezados pelos judeus porque eles fizeram alianças com o Império Romano e também por causa da exploração financeira. Quando Jesus se alia a essas pessoas, ele desafia as normas religiosas e sociais. No capítulo 6 começa a controvérsia do sábado. Esse é um tema muito recorrente nos evangelhos. O primeiro a ser relatado é que os discípulos estavam passando por um campo e eles colhem espigas, e os fariseus ficam indignados. Jesus continua afirmando, dizendo, eu sou o Senhor do sábado. Isso indica a autoridade de Jesus sob a lei. Está conectando o sábado ao descanso e à libertação, como era citado em Êxodo capítulo 20 e versículo 8 ao 11. Também no sábado, Jesus cura um homem com a mão atrofiada. Curar no sábado era uma violação às regras judaicas. Mas Jesus continua afirmando que o bem deve ser feito dependente do dia. Ele veio para trazer restauração e vida plena. Ele veio para cumprir a profecia de Isaías 61, 1 e 2. Em seguida começa o Sermão da Planície. Eu sei que a maioria das pessoas conhecem o mais famoso Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5 e 7. Mas Lucas também tem os seus sermões no seu evangelho. E o dele é chamado como Sermão da Planície. Ele começa com as bem-aventuranças, mas diferente de Mateus, que diz os pobres de espírito, ele diz bem-aventurados os pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Diferente de Mateus, Lucas, ele é literal. É por causa disso que falam que Lucas tem um olhar para os oprimidos. Em seguida vem as advertências e os ais.
que também é contra os ricos, os satisfeitos, os abastados. É um contraste com as bem-aventuranças. Essas advertências são uma inversão dos valores terrenos, porque apesar de todo mundo achar que todo tesouro deve ser resgatado aqui na terra, os ensinamentos de Jesus diziam que o tesouro deve ser alcançado no céu. Os ais, eles enfatizam que as perspectivas terrenas não conformam a Deus. Ele mostra uma nova perspectiva. Amem os seus inimigos e amai aquele que vos odeia. E essa é a ética do reino de Deus. É o coração, é a marca dos seguidores de Jesus. E por fim, Jesus termina falando sobre os julgamentos. Não julgueis para que vocês não sejam julgados, não condenes para que não sejam condenados, e perdoem para serem perdoados. E isso é um reflexo total do caráter de Deus, porque ele é misericordioso e perdoador. Eu espero que essa leitura seja proveitosa para você. Agora leia o capítulo 7 e 8, depois venha aprender comigo mais um pouquinho da palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus aí e beijo!